Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 38. O conteúdo que eu vou abordar com vocês é sobre o equilíbrio ambiental e as alterações climáticas. E para isso, bora começar a falar sobre as mudanças climáticas. Quando se fala de mudanças climáticas, sem dúvida, ela vai ser um dos maiores desafios da nossa sociedade atual. Apesar de sempre usarmos aí o urso polar como símbolo dessas mudanças. As alterações do clima, elas estão ali longe de atingir apenas esses animais. Os impactos das mudanças climáticas, elas são significativos e afetam desde nossa saúde até a produção de alimento. Mudanças climáticas, na realidade, são alterações que são provocadas nos padrões climáticos a longo prazo. Isso aí com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo que são observadas por um determinado período. Elas podem ser causadas por processos que são naturais e também pela ação do homem. E aí vamos falar justamente desses processos que são os naturais, as causas naturais dessas mudanças climáticas. O primeiro é a incidência solar. A radiação solar que chega até a superfície, ela pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida ali em alguns períodos. Outro que eu posso falar para vocês é a órbita da Terra. O planeta ele sofre variação em sua órbita, segundo ali os movimentos que realiza, o que faz com que ele recebe mais ou menos radiação solar. Temos também outras causas naturais, o caso do El Niño e Laninha. Esses fenômenos eles causam alterações na temperatura média das águas, isso, do Pacífico, modificando assim as condições climáticas das áreas que eles irão atuar. Outro, no caso aí, que a gente chama de causas naturais, que vai alterar na questão das mudanças do clima, é a atividade vulcânica. Os vulcões, eles podem apresentar períodos de maior atividade. Isso em situações elevadas que pode ocorrer ali as erupções vulcânicas, que vai ocorrer na realidade o sistema de resfriamento climático da Terra. Bom, isso aí no caso que são as causas naturais. Mas a gente tem também as causas que são antrópicas. Quando eu falo de causas antrópicas, são as causas que são justamente o homem que irá causar essa mudança no clima. Ou seja, a queima de combustíveis fósseis, o que emite a atmosfera de gases ali do efeito estufa, o aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura vegetal, a emissão de gases poluentes à nossa atmosfera por indústrias e também de automóveis, a poluição do solo e dos recursos hídricos. Quando eu falo de recursos hídricos, eu estou falando ali dos reservatórios de águas, ou seja, da água que está ali subterrânea, que vai alterar justamente o nosso equilíbrio ambiental. E quando é que foi que o clima ele realmente começou a mudar? As mudanças climáticas, elas não aconteceram de uma hora para outra. Não foi assim. Foi rapidinho. Agora são, por exemplo, eu não sei qual hora que vai ser exibida a aula para vocês, mas vamos dar aqui um exemplo. Agora são 12 horas. Quando for às 13 horas, ocorreu uma mudança climática. Não aconteceu dessa forma. A nossa história, principalmente evolutiva, ela está intrinsecamente ligada aí às alterações que foram provocadas pelo clima, os quais elas foram observadas desde a formação do nosso planeta Terra, ao longo aí dos 4,6 bilhões de anos do planeta,
o clima ele modificou-se. Houve aí nos últimos 400 mil anos 4 ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. E nos últimos 150 anos, no entanto, o nosso planeta ele teve a sua temperatura aumentada aí de uma maneira considerável. E estudos eles indicam que a Terra ela aquece aí cerca de 0,2 graus Celsius por décadas, ou seja, a cada 10 anos ela vai aquecer 0,2 graus Celsius. Só que os estudos que foram feitos pela NASA e pela NOAA, quando se fala de NOAA, eu estou falando da Administração Oceânica Atmosférica Nacional, elas mostram que a temperatura registrada na Terra em 2018 ela foi a quarta mais alta nos últimos 140 anos. E em 2017, a temperatura ela aumentou cerca de 0,83 graus Celsius. Vê bem, em um ano, né? Tipo, em 10 anos, a média era aumentar 0,12 graus Celsius. E aí você observa que agora eu tenho 0,83 graus Celsius, com base aí na temperatura média registrada entre os anos de 1951 e 1980. A temperatura média anual mais alta ela foi registrada ali no ano de 2016. E de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta ele está mais quente do que no período anterior ao processo aí de industrialização. O cenário que é mundial, ou seja, após a Revolução Industrial, ele mudou, não só economicamente, mas também o modo produtivo, e isso aí provocou mudanças também no cenário ambiental. Esse consumo exagerado e a produção elevada, além de aumentar a exploração dos nossos recursos naturais, eles provocaram também o aumento da poluição atmosférica. E por causa da emissão desses gases poluentes, principalmente pelas indústrias e automóveis, a produção também acelerou o desmatamento, o que também provocou essas alterações no clima. E agora eu vou falar um pouco sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas. A partir aí da Revolução Industrial, toneladas de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, eles foram lançados na nossa atmosfera. E sabe-se que a atmosfera terrestre ela é formada por gases. Esses gases aí como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e também um vapor de água. Esses gases aí, principalmente o carbono, ele possui a capacidade de absorver a radiação solar que é emitida na nossa superfície terrestre. Essa absorção, ela evita que o calor ele seja completamente devolvido ao espaço, retendo. Então, a parcela de calor retida faz com que haja o equilíbrio energético, evitando assim uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Então, ao manter a temperatura média da Terra em torno ali de 14 graus Celsius, a Terra ela apresenta entre aí essas condições que são favoráveis à existência da nossa vida, não só a vida dos seres humanos, como a vida em si, tanto dos vegetais quanto também dos animais, das bactérias, enfim, toda a vida do nosso planeta depende dessa temperatura média. E aí, essa temperatura é que vai fazer favorável à nossa existência. Esse processo que é natural, ele é chamado justamente de efeito estufa. Portanto, se ele não existisse, não haveria o desenvolvimento dos seres vivos. Quando se fala ali do efeito estufa, muitas pessoas associam algo ruim, mas ele é essencial à manutenção da vida da Terra. O problema, na realidade, é que esse processo que é natural,
que mantém a temperatura média da Terra, ele tem sido agravado, principalmente aí pela ação humana. As atividades que são industriais e de aumento de veículos que vão emitir ali à nossa atmosfera esses gases que são poluentes, são justamente responsáveis pela maior concentração de gases. E como esses gases ele atua na absorção do calor, ele tem sido impedido de ser devolvido ao espaço, ficando então ali aprisionado na nossa atmosfera terrestre. E esse aprisionamento ele vai provocar o aumento considerado das temperaturas da Terra, ou seja, a temperatura média da Terra ela vai aumentar, que está justamente associado ao aumento dos níveis de desmatamento, também da poluição, que vai provocar o que chamamos aí do aquecimento global. E essas mudanças climáticas, é lógico que elas vão ter ali os impactos ambientais, né? Quando se fala desses impactos ambientais, eu posso dizer para vocês que as mudanças climáticas elas geram uma série de consequências ambientais graves, até que já podem ser observadas atualmente. Uma das consequências aí é o aumento da temperatura do nosso planeta, o aumento do nível do mar, que ocorre em virtude ali do degelo das geleiras, né? E essas mudanças elas vão gerar uma série de consequências ambientais que são graves. Muitas vezes até podem ser observadas atualmente, tá? E aí é justamente uma das consequências dessa temperatura daí do nosso planeta, que é o aumento do nível do mar, que ocorre, como eu estava dizendo para vocês, ali do degelo, ali no caso das geleiras. Isso pode resultar principalmente na inundação e na submersão de áreas costeiras, causando diversos prejuízos às pessoas que vivem naquelas áreas. As altas temperaturas também, né, elas poderão causar grandes secas, que vão afetar ativamente a nossa agricultura, ocasionando diversos problemas de relação à produção de alimentos. E aí dados do IPCC de 2019, eles indicam que o aquecimento do planeta ele pode causar uma redução nas safras, tanto de milho, né, no Brasil, que é cerca de 5,5% a cada grau de aquecimento no nosso planeta. E com a diminuição da produção de alimentos e o consequente aumento dos preços, muitas pessoas irão sofrer com a questão da segurança alimentar, ou seja, com acesso a esses alimentos de qualidade e em quantidade suficiente e também permanente. Além também de afetar a agricultura, a seca ela está relacionada com o aumento de focos de incêndios e com a escassez também de água. Esse último problema ele poderá levar a parte ali da população a sofrer com a baixa disponibilidade de água, principalmente potável, e poderá gerar uma competição justamente por esse recurso. Enquanto ali algumas áreas enfrentarão uma seca extrema, em algumas regiões poderá ocorrer o aumento exagerado das chuvas. Isso pode causar problemas como inundações, deslizamentos de terras em áreas com grande quantidade de pessoas e também diversos animais e plantas, tanto em espécies terrestres e também como aquáticas, que serão diretamente afetados pelas mudanças climáticas que causarão ali as suas mudanças em seu habitat, ou seja, onde eles moram, ou seja, na sua casa. Isso aí vai gerar, na realidade, a extinção de uma grande quantidade de espécies, diminuindo assim a nossa biodiversidade. Outro ponto que é muito importante de respeito também à saúde da nossa população. Por quê?
além da poluição atmosférica agravar em diversas partes do mundo, ocasionando também doenças que são cardiovasculares e respiratórias, algumas doenças como dengue e também a malária, que são transmitidas por mosquitos, elas poderão espalhar-se por muitos lugares do nosso planeta Terra. E como conter justamente essas mudanças climáticas? A preocupação aí com as questões que são referentes às mudanças climáticas e suas consequências, elas são discutidas no mundo todo, isso por meio de diversas conferências ambientais. Essas conferências aí, elas irão reunir representantes de várias nações para avaliar as pesquisas e estudos e dados que são obtidos acerca do clima e suas alterações. E também elas buscam apresentar possíveis ações que possam amenizar os problemas que são causados pelas mudanças que são climáticas. Dessas conferências aí resultaram alguns acordos, Isso entre países a fim de diminuir os níveis de emissões de gases de efeito estufa, bem como também promover ações com o objetivo de conter o aquecimento global. Como já dito anteriormente, um deles aí foi o Acordo de Paris. Outro exemplo que a gente tem aí é o Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997 e que entrou em vigor em 2005. Isso com o objetivo de propor metas aos países que estão em desenvolvimento, isso a fim de diminuir as emissões de dióxido de carbono e também contar com a ação voluntária dos países em desenvolvimento. Só que existem as controvérsias. Apesar de inúmeras evidências acerca ali das mudanças climáticas, não há um consenso quanto a essas alterações. Alguns estudiosos e também governantes de alguns países acreditam que as mudanças elas foram provocadas no clima, elas são resultados de processos naturais e que a Terra ela encontrava-se, na verdade, rumo a uma nova glaciação. E para os céticos do aquecimento global, os estudos feitos a respeito ali das mudanças climáticas, elas não são alarmistas, gerando ali uma preocupação desnecessária. Bom, eu falei hoje para vocês em relação a essa questão aí do equilíbrio ambiental e das alterações que são climáticas. E existem pessoas que não acreditam, que eles são céticos, eles acreditam que essas mudanças é uma mudança natural do nosso planeta. Só que o homem, ele tem ali o seu efeito, ele tem justamente provocado essa mudança no clima, que ali começou com a Revolução Industrial, com a questão da fabricação de vários eletrodomésticos, como carros, automóveis, gerando justamente ali o aumento desses gases de efeito estufa. Isso fez com que a temperatura média da Terra ela aumentasse, provocando o aquecimento global. E se causa aí esse aquecimento global, em alguns lugares vai causar a desertificação e em outros locais acontecem as enchentes e inundações e a nossa biodiversidade ela é perdida. Quando eu falo que ela é perdida é porque alguns animais, ou seja, algumas espécies, elas entram em extinção porque o local onde ela mora, que é o seu habitat, por causa dessas mudanças climáticas, eles simplesmente desaparecem, ou seja, viram um local onde não tem nenhuma vida. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.